A gente está iniciando o quarto encontro, fizemos uma respiração a partir do nosso coração, acolhendo a graça também em Ananda, e tiramos para nos acompanhar nessa jornada toda inspiradinha pelo pulsar do coração a sabedoria, que é essa carta linda, que traz aí a ancestralidade, né? O tempo ao redor do fogo. Não tinha air fry nesse tempo, né? Olha quantas coisas a gente conquistou e quantas a gente deixou, né? Talvez de lado. Então, a sabedoria diz assim: a vida é uma bênção que nos ensina a cada momento presente. Nossa natureza é de sabedoria pura. Uma árvore não precisa que alguém a ensine a crescer. Um bebê sabe. A sabedoria está na essência da vida e te convida a perceber seu coração humilde e sua mente limpa para observar e confiar a cada momento o que a vida vem revelando. Como o velho índio que sabe que a lua e as árvores trazem um ensinamento sagrado, que todo momento é para aprender algo valioso com o olhar puro do coração. Ter sabedoria é ter a clareza da impecabilidade da vida, observando como a vida renasce a cada instante. Ela está ligada à consciência do todo, da experiência de vida de cada um de nós, que é consciência do todo. Ela não precisa de idade ou experiência. Está disponível para todos nós na biblioteca da consciência. O que se sabe ontem já não serve para hoje. Nada é eterno e tudo é eterno. Não tem fronteiras. Onde você vai, existe um passo a mais para ir. Escolha sempre fazer o que é espiritualmente correto, guiado por sua intuição. Esse é o passo mais importante da sabedoria. Confie na pureza do seu ser, pois todos os seres trazem a sabedoria na pureza do seu coração e da sua visão. É por isso que a gente respirou no coração hoje. Uau. É sempre um presente, né? Para lembrar a gente que tudo está conectado para a nossa melhor experiência, né? Então, bem-vinda a todas, bem-vinda a Cris. E a gente vai começar com a nossa dança com o EBAC. A gente já consegue fazê-la direto na música? Eu vou lembrar um pouquinho, que às vezes eu colo de vocês, né? A música eu acho que vai ajudar a gente a lembrar. Mas eu vou colocar aqui um pouquinho para a gente lembrar. A gente tem 2 passinhos laterais, né? Um longo, longo, com as mãos seguindo, né? A sequência do Caleb. Você é minha velhinha. A gente tem o longo, longo, curto, curto, longo. Trás, trás, aqui, e curto, curto. Ah, perdi. Falei. Longo, longo, curto, curto, longo. Longo, longo, aqui, né? Balança, balança, cruza. Então, de novo, longo, longo, curto, curto, longo, trás, trás, curto, curto, longo. Ela vem para o coração no final, né? Então, quando eu estou no balancinho aqui, ela está vindo para o coração. Vamos lá. Vai.
Ayo, 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 mwana wa chitange, mwana wa mange, webake mirembe, munsi yotulo, wali emichungwa, munsi yotulo, wali amapera, munsi yotulo, wali emiyembe, munsi yotulo, wali emichungwa. Ayo, 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 munsi yotulo, waliyo amazzi, munsi yotulo, waliyo obutunda, munsi yotulo, waliyo emizannyo, munsi yotulo, tewali kukaaba. Ayo, 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 mwana wa chitange, mwana wa mange, webake mirembe, webake mirembe, webake mirembe, webake mirembe. Munsi yotulo, wali abazadde, munsi yotulo, waliyo amazzi, munsi yotulo, waliyo amapeera, mwana wa chitange, mwana wa mange, webake mirembe. Como é o nome dessa música mesmo? Ela é com W, Webake, W-I-K. Eu vou escrever aqui para a gente. Ah, tá. Muito linda. Está na nossa listinha do Spotify. Ah, errado, pera. Agora sim. Meu teclado está com um probleminha. Está fazendo letrinhas do jeito que ele quer. É a dança que fala do agradecer, né? É uma dança de criança para adormecer a criança. E... Muito bem. Agradecendo a caminhada dessa semana aí. E aí a gente abre esse momento para a gente trocar um pouquinho
como foi a gente se conectar com uma das nossas forças de caráter aí, da sabedoria, e não é assim tão forte, tão latente em nós. E aí foi sugerido um passinho, né, para a gente fazer, que tivesse alguma coisa que desse a deixa para a gente lembrar do que a gente teria que fazer, realizar, e depois saborear, brindar, né? Então, dá um tempinho, e como nós temos duas ausentes, a gente pode até aumentar um tempinho, né? A gente pensou, foi 1,5 minutos para cada um, passamos para 2 minutinhos. Olha, a gente tem 2 minutinhos, e na hora que for expirar o tempo, acho que a Andrea vai colocar aí na tela, tem um símbolo que o tempo está acabando. Já vou. Bom, de qualquer forma, a gente põe uma mãozinha, faz aí, ó, speed up, acelera. Acelera porque o tempo está acabando, e daí precisa dar já a finalizada. Então, então temos um tempo, né? Dá para a gente fazer as trocas aí, aproveitando. Então, como foi essa semana? Como foi ter entrado em contato com essa outra força de caráter? Se foi desafiador, o que aconteceu? Passando o bastão da fala virtual. Eu posso começar. Vamos lá. Eu peguei as minhas últimas duas, que é a perseverança e a bravura. E como é que é essa força de caráter, né? E o outro, o que é mesmo? O meu é a coragem. O que vem escrito embaixo, eu esqueci o nome do que fala. O meu é a coragem. Então, eu peguei esses e realmente, né? Eu preciso ter mais perseverança, tanto é que eu falei da questão da procrastinação da última vez, né? E ser mais corajosa em algumas situações. Mas aí o que me veio essa semana é assim, eu só tentei uma vez e já desisti, né? Uma coisa. Eu acho que eu tenho um pouco de resistência a yoga, tá? Porque as yoga que eu vejo, aqueles que o pessoal põe o pé lá atrás e não sei o quê. Aí surgiu uma oportunidade de fazer online, gratuito. Aí eu entrei, mas eu falei, eu acho que o problema sou eu que não gosto mesmo, não é a yoga. Mas só foi na sexta, mas eu tive a coragem de entrar e tentar experimentar, né? E com relação a... Esse, para mim, foi um desafiante, tá? Essa etapa, né? E o outro que eu fiz é que eu comecei a fazer aula de teclado aqui pela prefeitura. E aí eu consegui treinar várias vezes. Aí eu fui numa coisa, tem que treinar. Aí eu fiquei treinando, né? Porque na aula passada eu treinei só um dia. Aí a professora ainda falou, mas você e a Lorena também, vocês treinaram? Eu falei, treinei um dia só. Aí dessa vez eu consegui ser mais assim, e eu lembrava que eu tinha que ser mais perseverante para treinar, né? Tudo isso. E aí eu consegui fazer, né? Tanto com a mão direita quanto a mão esquerda, e ensaiar tanto a música quanto ela começou só 2 acordes, né? Então isso foi bacana. E aí, qual que foi a minha recompensa? Eu comi chocolate? Lorena, eu comi o chocolate seu, ela tá sabendo agora, tá? Estava na geladeira, tá bom? Páscoa que o Vitor deu, eu comi. Mas espera, tem mais algum pedaço, Não, né? o Vitor comeu tudo, eu acho. Não. E agora vai dar pau aqui em casa. Ela não estava, eu comi o chocolate que tinha, né? E a outra minha recompensa é que eu tenho alguns vizinhos que eles moram em Santos. Eu amo de paixão eles.
E eles vêm uma vez ou outra de domingo. Mas domingo é o dia que eu deixo para fazer minhas coisas, lavar roupa, arrumar casa. Então, eu trabalho bastante no domingo. Aí, nesse domingo, eu decidi fazer nada. Eu fiquei lá na casa deles. Foi muito bom. Tanto é que aí meu mãe vai amanhã a roupa. E cadê ele vai? Minha mãe não lavou roupa, não, só vou lavar roupa amanhã. Então, eu não lavei a roupa no domingo, entendeu? Deixei ainda umas coisas aí para fazer. Tempo É isso. acabou. É isso que eu fiz. Muito Gostei. bem, muito bem. Gostei dos sinaizinhos, olha lá, né? Speed up e Então, no. não. Agora não fala mais, ó, no. Ah, não é para não falar mais. Você pôs o É, acento? acabou, acabou. Então, eu vou falar. Eu entendi que era para ficar na sabedoria. Então, eu esqueci da recompensa. E eu peguei pesado comigo, porque, assim, eu não gosto de aprender coisa de computador, fazer alguma coisa diferente. Tenho horror de imposto de renda, de fazer. Meu filho faz para mim, só que eu tenho que entregar tudo para ele. E eu tenho um monte de coisa, tem coisa de e-mail, tem coisa no WhatsApp, tem coisa recibo físico. Eu detesto entrar no site, pegar comprovante. Eu odeio fazer isso. Então, eu só me programei e não fiz. Mas não deu tempo. Eu fui no médico, eu vou viajar, enfim, eu tive que fazer outras coisas, mas assim, mas eu consegui me organizar mentalmente para fazer isso. E comecei a achar assim, poxa, é só olhar, pegar. Primeiro eu vou pegar as fontes, depois eu me organizei mentalmente e vou fazer. Agora, a coisa de computador não surgiu oportunidade. E assim, eu também não gosto de pensar. Assim, eu recebo uma pensão e vai mudar vai tirar o patrocínio, a firma vai sair. Eu sei que eles querem que a gente faça uma opção, receber um pacote, um dinheiro que tem lá no fundo, que seria quanto a gente vai receber até o fim da vida. Eles projetaram X anos de vida a mais para mim. É complicado, é uma conta bem difícil de fazer. Eu recebi aquela papelada, uma cartilha toda, e falei para o Felipe, toma, lê para mim e fala o que eu faço. Porque eu sempre fiz isso com meu marido, agora com meu filho, olha, resolve o que eu faço, o que eu faço, qual a opção. E eu nem li, eu não abri, não sei o que está escrito ali. E eles ficam insistindo. Aí eu li outro dia o e-mail que eles mandaram, dando uma explicação, eu li, falei, olha, eu acho que eu vou fazer essa opção, fiquei pensando. E hoje me ligaram, né, que eles estão em cima para a gente resolver. A moça ligou e eu fiquei perguntando, em vez de eu falar para ela, meu filho vai resolver, eu falei, me fala, quanto que você tem a previsão, quanto que eu tenho direito, como é que vai ficar o plano de saúde, até que dia eu tenho que dar resposta. Eu nunca fiz, eu falo assim, meu filho vai resolver, sabe? Porque eu não quero nem pensar, é complicado. Então, eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, vou passar isso para o meu filho, e escutei no telefone, escutei, prestei atenção, sabe? Fiz isso bem com atenção, para eu decidir. Foi, que eu não gosto nem de ouvir. Então, o resto ficou para a semana que vem, tá, gente? Parabéns, Ivone, parabéns. Né? Gente, eu preciso só pegar a fonte do microfone, do computador, que eu esqueci de ligar na tomada. Senão ele apaga a gente. Manu, se você começar, eu vou estar te ouvindo de lá, mas estou atenta. Eu vou pegar uma água e vou ficar ouvindo de longe também. Eu estou ouvindo de pertinho, eu e a Vânia. Ainda bem, viu, que vocês duas não me abandonaram. Bom, eu não fui uma aluna assim tão exemplar, não consegui fazer todo dia alguma coisa, né, para criar lá o hábito. Enfim, fiz algumas coisinhas. Teve no dia seguinte, eu falei, vou procurar alguma coisa de perspectiva, né? E aí eu estava procurando, na verdade, abri o computador, estava procurando uma outra coisa, um material de dança, uma dança que eu queria,
E achei, e justamente vi a pasta de perspectiva de quando eu fiz com o André e com a Débora, né? Aí eu falei, deixa eu ver o que, que tem aqui, que eu nem lembrava, né? Qual era a dança, nem nada. Aí tinha um filminho super bonitinho, assim. Aí assisti o filminho. Eu falei, por hoje tá, né? Aí teve um outro dia, que agora eu não lembro que dia que foi, que estava, eu não sei se vocês chegaram a ver no meu Stories. Eu abri, saí aqui logo cedo, estava tudo nublado, assim, né? Aquela névoa aqui. E aí eu falei, nossa, como tá feio o dia hoje, né? Aí depois andando assim de volta da casa, atrás da casa o céu estava azul, lindo, maravilhoso, né? Aí eu falei, olha, só basta olhar para outro lado, né? Basta olhar para uma outra perspectiva. Aí até coloquei lá nos stories. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz também. E porque o meu, assim, né? As duas últimas que eu peguei relacionadas à sabedoria é o critério e a perspectiva, né? Que acho que tem, né, tudo a ver uma coisa com a outra. E essa coisa do critério também fiquei mais atenta, que tem a ver com outro grupo de estudo que eu estou fazendo. Então, da gente não se precipitar, tirar conclusões, né? Pensar um pouco mais. Então, isso trabalhei um pouquinho também. E, Ivone, eu estou que nem você, esqueci da recompensa, nem lembrei da parte boa do negócio. Agora a gente vai pôr 2 recompensas para cada coisa. Isso mesmo. Fazendo poupança de recompensa. Vocês estão no crédito. A Vânia vai ter que comprar chocolate, mas... Então, eu, que nem a Malu, eu também tenho a perspectiva e o critério bem baixas, né? Quer dizer, um pouco exercitadas. E aí, foi bem interessante que, com a perspectiva, uma coisa que eu fiz como eu estou tendo que me exercitar mais para eliminar uns bons quilos, eu peguei e falei assim, vou explorar jeitos diferentes de fazer os exercícios, né? Para poder se tornar uma coisa diferente. E foi muito bacana, assim, na hora da caminhada. Mesma coisa praticamente que aconteceu com a Malu, só que eu fui inventando jeitos diferentes de andar, né? Então, de lado, de costa, assim, quando assim... Eu falei assim, bom, quem me olhar na rua não vai entender nada. Eu falei assim, não, mas são jeitos diferentes, né, de caminhar e de ver as coisas, né? E foi muito, muito interessante. Eu falei assim, nossa, então eu explorei um pouquinho isso, mas eu não pude pegar a recompensa que eu queria, que era o chocolate, então eu fui no suco. Mais ou menos a recompensa porque eu estava morrendo de sede. E aí, com o senso crítico, né, com critério, foi muito interessante, porque apareceu no meu celular, eu tenho um Nubank, né, e apareceu para poder fazer uma conta e verificar se eu tinha feito o gasto, né, daquela conta. Foi muito bacana. Daí eu peguei e falei que eu não reconhecia aquele gasto, e aí o meu cartão foi bloqueado. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? E aí exercitar, né, o critério, e aí o meu foi econômico, né? Como que eu vou organizar aqui os meus gastos? Então, de ter o dinheiro em mãos ou de fazer o Pix, porque não dava para comprar nada, nem à vista, nem a crédito, o que foi uma coisa boa, porque eu economizei durante um tempo. E hoje deveria estar chegando o cartão. Eles mandaram um aviso, falei assim, teu cartão está sendo entregue. Quase que eu passei o dia todo na porta. Eu falei assim, e agora? Agora? Sai correndo com o cartão. Mas muito interessante de ter essa, vamos dizer, do critério mesmo, aonde que eu vou gastar, o que é importante para mim, né?
e poder avaliar de todos os jeitos de que modo que eu ia pagar as coisas. Então, para a moça que vem fazer a limpeza, né, eu vou no Pix ou eu vou no dinheiro. Então, que é também uma coisa que eu não gosto, né, Ivone, como você também... Mas foi um grande exercício, eu acho que veio a calhar aí eles terem me tirado o cartão. Na próxima vez eu vou falar que eu reconheço, né? Eu reconheço a conta e me deixa... Não, mas foi providencial, sabe? E foi um exercício, assim... Eu não estava percebendo no começo que eu estava exercitando o senso crítico, né? Aqui, ali e tal. Eu falei assim, nossa, se eu acontecesse um negócio desse durante um mês, né? O quanto eu não economizaria. Então, é isso. Aí daí a recompensa, eu estou esperando o meu cartão chegar para poder gastar. Comprar alguma coisa que eu quero. Eu quero uma blusa. Então eu vou lá comprar a blusa. Mas só quando o cartão chegar. Tá que nem eu que falei com a menina que cuida da aplicação do meu dinheiro, eu falei assim, esse dinheiro você vai botar numa latinha em cima do armário da sua casa e não vai deixar eu nem chegar perto, porque o meu critério também está lá embaixo, né? Então, às vezes eu dou vários nós em pingo d'água para poder fazer burlar um pouquinho o que eu tinha combinado comigo, né? E eu acho que o critério foi o que eu mais trouxe para a minha prática, e principalmente exercer muito no trabalho que eu fiz no SESC essa semana que passou, tanto no Vila Mariana, mas principalmente no Jundiaí, de ser capaz de lidar com essa questão de mudar de ideia, de ver as coisas por um prisma um pouquinho diferente, né? De não ser muito... Eu estou muito espontânea demais nas últimas semanas. Então, eu falei, é melhor eu escutar mais e ver o que meus parceiros de trabalho estão precisando, né? Os meus contratantes, que era quem estava comigo. E em Jundiaí, roubaram da gente 1 hora de trabalho, que a menina que veio cuidar da atividade disse, olha, vocês têm 5 minutos para terminar. Eu olhei para a nona estava lá explicando uma dança, falei, tá, ela vai terminar, eu vou terminar e a gente para, tudo bem? Tudo bem. E aí eu tinha certeza que ela tinha errado, porque ela botou um banner diferente do que era a nossa atividade para receber as pessoas, era outro evento. E eu falei, acho que ela se confundiu, mas eu falei, eu não vou insistir, porque não era uma pessoa com quem eu poderia insistir. E aí a gente terminou com 50 minutos antes do horário combinado, né, que eram 2 horas, até considerando quem vem de longe, quem se desloca entre os municípios e tal. E aí teve gente que foi embora bravo, mas bravo com ela, né, não com a gente, porque a gente estava realizando a atividade. Mas foi assim, uma coisa de ser um pouco mais criteriosa, né? Então, no cuidado da fala, na questão que eu fiz para ela, eu falei, tá um pouco estranho, mas se você quer que a gente termine, a gente termina. Mas essa atividade deveria ter 2 horas. Né? Então, não é entre montar e terminar. Não era nada, ele errou mesmo. Mas eu senti que o critério foi a mais, assim, utilizada. E aí, quando eu fui devolver o carro no shopping, lá no Vila Lobos, eu me dei uma barra de 70% da Lindt com pedra de sal. E o critério está tão estendido que ela ainda existe. Então, eu estou comendo aos quadradinhos para ela durar até o final da semana, que eu tomo um cafezinho, como um quadradinho, né? Então, estou assim. Tem que ter a mão no coração, Malu, para aguentar uma barra de Lindt assim na frente da gente, assim. Vixe, Maria. Mas, enfim. Nem diga. É isso mesmo. Então, parabéns. Eu acho que
são os exercícios, às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo, né? E que daí, de repente, nossa, não é que eu virei e vi o céu diferente? Nossa, aconteceu a perspectiva aqui, né? A gente não se dá conta, e a gente entra tão no automático. Então, essa pausa, acho bem legal a gente ter podido ter um pouquinho, né? Na medida do que foi possível. Só um minuto que está tendo uma goteira aqui no meu quarto. Vou correr. Parou a chuva, agora começou a pingar. É porque deve ter acumulado, né? Então, eu acho que é essa a grande possibilidade que a gente está se dando, né? De poder se olhar mais e ir aprendendo, né? Nossa, não é que eu executei aí mais o meu critério, né? Em estar usando o dinheiro ou estar utilizando, comendo a barrinha, né? Então, são coisas que a gente, às vezes, a gente nem pensaria e que olha o valor que a gente vai dando também. Uau, eu consegui ouvir, né? Estrelinha que eu consegui ouvir. E acho que a gente tem que ir colocando essas aquisições, essas conquistas, né, bem dourado, né? Se pudesse pegar o nosso espelho, né, de manhã, consegui ouvir, né? Economizei não sei aonde, consegui olhar de outra forma para alguém, né? Isso é bem perspectiva, né? As conquistas da gente, porque a gente tende a olhar realmente as nossas falhas e dar um valor muito grande. E aí vem a psicologia positiva nessa tentativa de mudança de olhar e como a gente precisa se habituar nisso. Fala, Ivane, querida. Então, quando eu falo que sim, eu não quero nem ouvir, eu nem lia a tal da cartilha que eles mandaram e tal. E hoje, quando eu comecei a ouvir a moça me explicar, primeiro que eu entendi tudo, eu só tenho que decidir, eu não sei ainda, tem que fazer uma conta muito boa, para saber quantos anos eu vou viver, né? Para dividir. Mas, enfim, eu preciso, mas assim, eu entendi tudo que ela falou, eu sei que eu posso, vai até agosto para eu resolver isso. Eu fiquei tão tranquila ouvindo, porque parecia que eu tinha, quando vi aquela apostila chegando pelo correio, eu não abri, gente, eu passei. Parece que, e hoje, quando eu ouvi, as coisas ficam mais fáceis mesmo. É que nem no imposto de renda, a gente é só pegar com calma, eu vou pegar de manhã, já me organizei. Pega uma folha bem grande, eu gosto de escrever. E vai riscando, escreve, risca, vai ser fácil. Vai dar trabalho, mas não é difícil, sabe? Só me despertou, você falou para um olhar, me despertou para isso. Né? Enfim, eu fiquei satisfeita, eu acho que a minha recompensa já foi essa também. Eu estava assim, vou ter que vir de renda, sabe, que horror, não é horror, não tem quem faça ainda, né? É só pegar e passar para ele, é só ir com calma, né? Eu já fiz até um esqueminha, só não tive tempo de pegar. Mas eu me senti muito bem, satisfeita de ter olhado para um negócio. Eu vou ter que decidir esse negócio da aposentadoria, da pensão aí. Mas, assim, eu tenho que olhar para isso, eu não posso ficar jogando para uma outra pessoa decidir o que é melhor para mim na vida. Posso tirar dúvidas com ele fazer as contas, ele é bom nisso. Faz aí para mim, quantos anos eu vou viver, né? Gente, é muito esquisito. Tem que prever quantos anos você vai viver, saber quantos anos você quer receber, um valor que eu não sei quanto que é, sabe? Uma coisa assim. Mas, enfim, eu olhei para isso, e é o que vai ter que ser, vai acabar, vai ter que ser assim. Pronto, acabou. Então, acho que a minha recompensa foi ter... É o sentimento. Sim, de falar, nossa, não preciso jogar que nem uma batata quente que você não sabe o que fazer. Então, é isso. Parabéns, muito bem. E aí, Malu, tudo em ordem aí?
Já percebemos a tua criatividade na escultura Sim, você que viu, você né? fez ali. A bacia Aham. em cima do banco, em cima da cama. E é bem em cima do colchão, né? Não, pois é, a sorte é que eu estava com 2 DVDs aqui, que estava aqui em cima, que eu estava ontem vendo, e aí estava pingando em cima do DVD, então não molhou o colchão. Porque eu comecei a escutar o barulho, até achei que um dos gatos estava aqui, né? Mas eu falei, não, eles estão na sala, que barulho é esse? Mas ainda Nossa, bem que é só aqui também, então tudo ó, joia. certo. Isso aqui rapidinho também. Bom, mulheres, então tivemos aí uma semana conectada aí com os nossos desafios, né? E aí, ao olhar também para o pro perfil do nosso grupo, a gente vai continuar uma caminhada no desafio, porque dentro das virtudes, a gente trabalhou aí primeiro, né? Tivemos contato com a sabedoria, que é uma das mais fortes aqui do grupo, e aí nós vamos fazer o olhar inverso, vamos para o outro polo, que é da virtude que não aparece tanto no grupo. E por incrível que pareça, a virtude é a coragem, né? E dentro da coragem a gente tem aí a honestidade, a bravura, a perseverança e o entusiasmo. Então, olha só o nosso desafio aí para esses nossos encontros. E aí, interessante que a Andrea, né, ao fazer a harmonização, ela traz para a gente, né, a força e a potência do coração, né, a gente se conectar com o coração. Na carta vem da sabedoria, que a gente estava trabalhando com ela, mas ela ainda fica conectada, porque fala que é o olhar puro do coração, né? Então, acho que essa transição não vai ser assim tão abrupta como eu esperava, porque é isso, a gente caminha nesse olhar aí do coração. Mesmo porque a gente, pensando na coragem, acho que vocês todas sabem do significado, né, da coragem, e que tem o cor, né, que vem também do latim, que é nossa, como é que chama quando começa? Por favor. A raiz? A raiz, isso. Pode ser a raiz. É de coração também, é a mesma, coragem, coração, né? E do latim, essa palavra, né, o coraticum, ele fez umas alterações para o português, saindo, né, o sufixo aticum e entrando agem, e justamente agem é atuação de alguma coisa, então é a ação do coração. E olha só, na hora que a Andrea leu, esse olhar puro do coração, fez a visualização com o coração, eu falei assim, caramba, nós estamos conectados mesmo. Então, passamos para a coragem, né? Vamos dar uma olhadinha nela, estimulando-a um pouquinho durante esses próximos encontros aí que a gente vai ter. E aí, para isso, então, eu gostaria de convidá-las para a gente dar uma profunda respirada aqui. Vamos inspirar, pensando aí na sabedoria que está próxima, mas também trazendo e acolhendo a virtude da coragem. E para acolher e receber a coragem, a dança que foi, né, escolhida naquele trabalho das virtudes e forças de caráter foi o Canto de Guerra, da Consuelo de Paula, com a coreografia da Silmara.
Bauer, né? Ah, André já até colocou, acho que aqui a letra, né? Eu acho a letra dessa música, assim, incrível, porque ela fala realmente dessa força, vamos dizer, de ir, né? De uma guerra mesmo, mas a guerra é diferente, né? Olha lá. Atirei pedra no vento, com um canhão feito de flor. Olha que maravilha. Fita branca amarrada com pedido de amor. Atirei facho de fogo, com um canhão feito de ar. Fio brilhante pendurado para casar sol e luar. As duas polaridades. Eu já mandei para o céu com arma de ferro, uma branca flor, a rosa que é voo de um verso popular. Eu já finquei no chão um punhal de aço, a minha paixão, a rosa que brotou de um canto para lutar. Nossa, super inspirada, né? Que beleza. Daí você vai colocar um pedacinho, só para a gente ver, e todo mundo conhece? Sim, Malu conhece? Vânia também? Não? Então tá. Eu posso mostrar rapidinho? Sim. Né? Ela é bem fácil, ela é bem, né? E fica sempre marcada, e eu acho que nessa simplicidade, eu acho que é o tal negócio, né? Na hora que a gente entra no simples, a gente consegue se conectar com outros canais. E aí eu acho que ela fez uma ponte muito sutil, a Silmara, para que a gente se conectasse com a música, né? Executando o passo na potência que eles têm, né? Os passos, mas dando essa possibilidade de utilizar o canto, né? De outra forma. E foi uma das coisas assim que os alunos mais pegaram, falaram assim, nossa, mas está falando da guerra, mas é uma guerra diferente. Eu falei assim, isso, exatamente. Então, foi a que uma das, que eles foram mais rápido no significado, né? Se conectaram. Beleza, Dé? Gente, esses artistas são um presente na vida da gente. Teve o Dandô agora domingo, e é lindo como eles fluem nessas conexões, né? Como a gente vê nessa letra. Então, a coreografia começa com o pé esquerdo, apoiando na frente, e a gente faz 2 balancinhos, né? E aqui o esquerdo vai cruzar na frente do direito, e a gente faz um movimento com um pivôzinho, né? Tem uma torção na cintura. A gente faz e 1, e 2, e vai passando, usando a esquerda na frente, a direita se apoia para poder seguir o passo. Ficou claro? Quem já sabe? Beleza? Então, vamos lá. Vou deixar a gente aqui no quadradinho, tudo bem? Vânia consegue ver a gente? Bom, você pode me pôr grandona, né? Tá. E a gente vai se vendo, dançando juntos. Só um minutinho, Dé. Pronto. Desculpa. Durante a música, né, para a gente poder estar acolhendo, vamos nos conectando não só com a letra, mas quem sabe também com algum momento de coragem nossa, ou vislumbrada também ultimamente. Vamos nos conectando nessa potência da coragem, tá bom?
de flor, fita branca amarrada com pedido de amor. Atirei facho de fogo com canhão feito de ar, fio brilhante pendurado pra casar sol e luar. Eu já mandei pro céu com arma de ferro uma branca flor, a rosa que avoou de um verso popular. Eu já finquei no chão com um punhal de aço minha paixão, a rosa que brotou de um canto pra lutar. Atirei pedra no vento. Tudo bem? Linda, né? Nossa, foi incrível, porque para mim eu fui passando alguns momentos da vida e eu falei assim, nossa, não é que eu fui corajosa muitas vezes? Né? Então, pensando e a coragem, vou pedir para vocês pegarem aí o super caderno de vocês, para a gente fazer um registro aí, breve. Naquelas perguntinhas, né? O que é coragem para mim? Tentar dar uma escrita aí breve também. Em que momento que eu utilizei a coragem aí ultimamente no meu dia a dia, ou pode fazer um tempinho também. E, de repente, eu sei alguma coisa sobre coragem que eu gostaria de estar compartilhando com um grupo. E aí, então, a gente vai ter aí uns 5 minutinhos para a gente fazer esse registro. E daqui a pouquinho a gente volta para a troca, tá bom? Então, bom mergulho na coragem aí.
Foram uns 5 minutinhos, vocês precisam de mais um tempinho? Não? Malu, ok? Ai, ai. Ah, tá. Tô suspirando aqui, desculpa. Então, temos aí também agora um tempinho para a gente porque, Andréa, uns 5 minutinhos também, né? Eu acho que a gente agora tem, para a gente poder respeitar o nosso tempinho de fechar, né? Que senão a gente parece que passada que a gente foi embora. Alto, né? Então, contando aí uns 5 minutinhos, se alguém quiser. Pensando que os 5 minutos é para a gente compartilhar, né? No geral aqui. É para cada Eu um. posso começar que eu estou embargada? Tá. Eu estava fazendo aqui, né? Coragem, fiz uma poesia bonita, depois eu mando para vocês. Comecei a escrever bonito assim. Aí eu falei, quando que eu usei a coragem, né? Aí eu comecei a chorar. E aí, se eu for falar, eu vou chorar de novo, mas eu vou falar para vocês. Me veio a coragem de acordar no dia seguinte, depois da morte do meu pai e da morte da minha mãe. Então, para mim, assim, é o coração guerreiro capaz de te botar na vida depois disso. Eu falei, ai, gente, agora eu entendi o que é que eu sou corajosa. Então, se eu duvidar de mim de novo, é porque eu sou cara de pau. Porque, olha, veio isso profundo, assim, quieto, silencioso, assim. Parece uma mensagem do coração do alto para mim, assim. Então, eu agradeço estar com vocês nessa tomada de consciência. Obrigada. Então, eu vou trazer uma curiosidade aqui, né, conectando com a Andréia, porque Andréia, em grego, quer dizer coragem, né? E é a característica dos sábios, que são virtuosos, né? E a coragem, então, é a condição para se atingir a excelência, que para os gregos é chamado de arete. E que André ia. Viu? É isso. Posso falar? Ó, eu vou ler tudo, gente, tá? Que é mais fácil. Então, eu coloquei o que é coragem. Eu coloquei aqui que ao encarar meus medos, lidar com as minhas sombras, enfrentar situações emocionais, morais, políticas, me manter firme no meu propósito de vida, independente do que as outras pessoas pensam, eu tomar a decisão correta. Coragem é eu aceitar que eu não posso modificar o outro, coragem para assumir os meus erros, pedir perdão, pedir ajuda, desapego material, emocional, autoaceitação e quem eu sou, independente do meu peso, cor, idade. E para mim isso é coragem. Aí, exemplos, né? As eleições, que eu nunca me manifestei, nunca ninguém soube quem eu votava, e esse ano eu decidi, né? Colocar lá na minha rede social em quem eu iria votar. Eu precisei de muita coragem para fazer isso, tá? Eu estava com medo, assim, entrando em pânico de tempestade, a ponto de paralisar. E esses dias eu peguei uma tempestade na estrada, eu fui a 30, 40, e no fim o povo que foi atrás de mim, isso também foi um ato de bravura. O perdão, eu pedi perdão para 3 amigos, que eu fiquei muito chateado com eles nem sabiam disso. Aí isso foi na pandemia, que eu mandei áudio para eles pedindo perdão, eles ficaram, nossa, eu não sabia, né? Você fica assim. E o mais, assim, desses dias é que depois de separada de 15 anos que eu consegui transferir a casa para minhas filhas, né? E eu tive que desembolsar um dinheiro, assim, que vocês não... Eu só vi assim, né?
Vocês não fazem ideia do valor. Foi totalmente desapego, total, né? Então, eu precisei, assim, muito, porque eu revi tudo, né? A gente revi tudo. E aí, marcar, eu sou amiga do pai deles, né? Mas a gente reviu toda a situação de novo. Então, não foi só coragem, mas foi um ato de bravura. E eu sou foda, gente. Olha, eu cheguei a essa conclusão. Olha, eu tô para ver alguém que nem eu, que Ariana, eu sou assim, quando eu não resolvo um negócio, eu meto as caras, eu quebro a cara, mas, como diz a minha amiga, vai com medo mesmo. Eu vou com É isso medo. aí. É isso. Eu posso falar? Então, eu sou muito medrosa. Por isso que eu acho que eu sou corajosa, porque eu, mesmo com medo, eu vou e faço. Então, a Andréa lembrou uma coisa de acordar no dia seguinte, sem chão, né? Acordar e vai e faz, e faz. Então, de enfrentar uma vida, você não está acostumada, muda tudo de um dia para o outro, é muito, muito corajoso a gente enfrentar e fazendo as coisas. E mais assim, no varejo, eu sempre assim, dirigia, ia para os bailes à noite, ia sozinha, lá em Moema, voltava sozinha, pegava estrada sozinha, isso depois que eu fiquei viúva, né? E aí, com a pandemia, eu fiquei muito medrosa. E surgiu uma oportunidade para eu ir até Taubaté, coisa que eu fui muitas vezes, sozinha, para encontrar com a minha irmã, minhas sobrinhas, e ir para Ubatuba com eles. Ia ser alugar uma casa, pé na areia, lua cheia, para fazer um luau na praia. Meus sobrinhos, que eu amo de paixão, minha irmã mais divertida, eu louca para ir. Eles insistiram e eu não vou contratar um motorista, porque eu tenho que levar muita coisa. Eu levo todas as refeições, né? Porque, enfim. E roupa de cama, então, para ir de ônibus ia ser inviável. Aí meu filho falou, mãe, se você não for, toma o seu carro. Como se ele pudesse tomar meu carro, né? Se fosse... Ele pensa, eu vou te interditar, você vai ficar medrosa igual a tia Jo, não sei o quê. Lá fui eu. Peguei o Rivotril, que eu tomei na pandemia, né? Pus num vidrinho, assim, diluído com água, deixei no coisa, e fui. Na estrada, eu nem lembrei que eu tinha Rivotril ali, se eu precisasse. Aí me liberou, porque eu voltei a viajar sozinha, dirigir sozinha. Fui para Ubatuba sozinha em janeiro, porque o meu medo não é pegar a estrada, é pegar neblina na estrada. Ubatuba tem muita neblina. A gente não teve uma neblina esse dia, mas nem de leve, mas nem de leve. Mas assim, eu fui com medo, né? Voltei sozinha. E, enfim, eu achei que... E peguei muita tempestade em estrada, já peguei muita tempestade nas minhas idas e vindas. Mas, então, assim, eu superei esse lance de dirigir, né? Agora eu sei que eu sou capaz de vou de novo, mas eu fico pensando, eu já estou ficando velha. Isso eu não percebi, que eu já não tenho capacidade, eu estou muito com essa insegurança, eu estou velha, estou me envelhecendo, né? Não estou velha, não. Estou envelhecendo, e aí isso eu não percebo, que eu não estou, né? Porque isso é um pensamento. E outra coisa que a Vânia falou, e que eu não tinha pensado como coragem, eu nunca me manifestava nas redes sociais para não ouvir, para não ser agredido, receber agressão. Esse ano eu me posicionei muito, falei muito, sabe? E falei, dane-se, quem quiser... um monte de gente me bloqueou, sabe? Ouvi um monte de absurdo, um monte de desaforo, um monte de coisa. E eu falei, dane-se, mas eu vou me posicionar. Isso eu não tinha pensado como coragem. Mas no dia da eleição, gente, eu passei o dia inteiro morrendo de medo, eu estava trêmula. Aí meu filho assim para mim, mãe, eles vieram aqui ver a apuração comigo. Mãe, olha, fica tranquila, vai começar pelo Sul, então o Lula vai começar perdendo, você fica calma, que depois que vai virar. Então, assim, eu estava uma pilha, eu falei, eu não vou aguentar mais 4 anos, não é possível, eu estava uma pilha de nervo, sabe? Então, assim, eu não percebi que era coragem me posicionar, porque eu ficava na minha para não ouvir, para ninguém me agredir, então eu ficava na minha. Então, é isso. Eu sou medrosa, mas
corajosa ao mesmo tempo. Ó, tem aqui uma frase para vocês duas, viu, Vânia e Ivone? Coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. Então, É sua frase essa? não, eu estava procurando aqui que eu lembrava de uma história sobre coragem, mas eu não consegui achar, e veio uma outra que termina com essa frase, né? Então, é a minha curiosidade aí. Hã? A única coisa que eu escrevi foi essa. Coragem é enfrentar e agir mesmo com medo. Isso. É isso mesmo. Exatamente. E eu Ai, coloquei que aqui- delícia. É isso aí. Eu- Eu tenho uma curiosidade que vai ficar de lição de casa para vocês. Tem a Malu. A Malu, você vai contar da tua coragem? Vai falar. vou falar o que eu Ah, coloquei desculpa. aqui. Para mim, coragem é quando a gente age utilizando uma força que a gente não sabe de onde vem, né? E como a Andrea falou, no outro dia tinha que levantar, né? Então, assim, você tira uma força que você não sabe de onde quando você tem que, né, tomar a frente e resolver alguma coisa. Então, para mim, coragem é isso, né? Aí assim, me veio na cabeça duas situações. A primeira foi quando eu me separei, me divorciei no meu primeiro casamento, que eu tive que tomar a frente e resolver um monte de coisa, né, sozinha, resolvi, né? Não fiquei esperando ninguém para resolver por mim. E a outra foi uma escola que eu trabalhava, um colégio tradicional em São Paulo, um colégio grande, enorme, que me mandaram embora. Aí, quando o diretor me mandou embora, eu tive a coragem de falar para ele o que eu engoli nos 3 anos que eu trabalhei lá, o que eu achava da escola. Porque, assim, era uma escola, era horrível de trabalhar. Eu trabalhava lá pelo dinheiro, pelo salário, que era muito bom, mas eu odiava trabalhar lá, né? Tanto que eu vivia perdendo a voz quando eu trabalhei lá, acho que de tanto sapo que eu engoli, né? Então, assim, eu tive a coragem de falar para ele o que eu achava, né, do colégio. E aí foi muito engraçado que, uns anos depois, uma que trabalhou comigo, ela passou a ser coordenadora, e ela queria me chamar de volta, né, para trabalhar na escola. E aí não deixaram. Minha ficha lá, assim, eu sou persona não grata no colégio. Aí ela me ligou, ela falou, mas você entrou com alguma ação, alguma coisa pela escola, no colégio, tal? Porque eu fui ver a sua ficha lá no departamento pessoal, não deixaram eu te chamar de volta. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, não, só foi o que eu falei para o diretor quando eu saí. Mas saí de lá leve, assim. Então foi... E é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de fazer, né? De falar aquilo que eu estou sentindo, né? E que eu penso, enfim. Mas é isso. Parabéns, mulheres. Eu só vou contar meu ato de coragem no próximo encontro. Assim fica, assista os próximos capítulos. Pode deixar a Raca para depois a gente finaliza com a sua dança? Pode ser? A gente tem 3 minutinhos. Não sei se a gente pode ficar um pouquinho mais. Ou se a gente começa com a dança no próximo. É uma dança nova que nasceu com coragem para nós hoje. Hoje. Mas ela precisa de uns 10 minutinhos a mais, se a gente for fazer. Depois Então, eu faço o seguinte, eu vou passar, como boa professora, eu vou passar a lição de casa e daí vocês avaliam. Ô, Né, professora, tem feriado essa semana. Então dá para fazer mais lição ainda, né?
Sacanagem. Eu vou deixar vocês curtirem na boa. É assim, fica de lição de casa, vocês darem uma olhadinha, como a gente fez com a sabedoria, dá uma olhadinha nas suas forças de caráter, lá nas 5 ou 7 primeiras, vê se vocês têm alguma da coragem, né, que seria bravura, integridade, perseverança ou vitalidade. E a gente vai se conectar nela, né? Quando que eu ponho em ação, perceber quando que eu estou pondo em ação, destacar, de repente, eu percebo que alguém tem isso, né? De repente, nossa, a minha perseverança. Então, quais são os meus momentos de perseverar? E, de repente, eu tenho alguém que me chama atenção com isso. De repente, aí no feriado também, vocês acabam assistindo um filme que tem alguém que seja corajoso e tal. Também vai para o caderno, registra, né? Os filmes ou as músicas mesmo, os personagens que vocês se conectam aí, que vocês sentem essa força da coragem. Pode ser até pessoas da história mesmo, como vocês quiserem. Quanto mais imagens vocês conseguirem trazer, de repente eu estou até no computador e vejo uma imagem de coragem, né? Uma dos que meus alunos levaram foi aquele da praça lá na China, quando teve aquele tanque de guerra, né, que queria avançar, e um jovem ficou na frente do tanque e não deixava o tanque avançar, né? E aí foi um momento de grande debate, né, da coragem. E daí eles falaram, não, mas eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Assim, mas qual é a tua coragem? O que você tem coragem de fazer? Né? Mesmo que seja pequeno, porque são atos que a gente vai exercitando. Então, vocês se conectarem aí com essa força que vocês têm, vejam qual é a força de caráter que tem lá nas top 5 lá. Se não tiver, escolham uma, como a gente fez da outra vez, para se conectar nela e exercitar. Aí também a gente ia passar para vocês uma dança, na verdade chama-se, não sei se vocês já devem conhecer, chama-se Haka, que é do povo Maori, lá da Nova Zelândia. E ela transmite muito, tanto uma paixão como uma intimidação. E daí a gente passa o link, né, Dé? E ela é usada tanto para dar boas-vindas, né, a visitantes, como também era utilizada para as tribos inimigas. Então, vocês vão ver, né, no gestual deles, bastante a questão da mão, né, fazendo esse movimento, que muito interessante, que é justamente o movimento do vento, né? Eles trazem aí como o vento e a questão de bater também no corpo, sabe? Eles batem e sempre tem um deles, que às vezes é o mais velho, que vai incitando o canto, né? E também vocês vão ver a questão da língua, eles põem muito a língua para fora, fazem muita careta, então é uma coisa bem para intimidar. E essa dança, ela é usada, muito utilizada, no início dos jogos de rugby, lá da seleção da Nova Zelândia, principalmente no time chama-se All Blacks. Então, a postura deles de cantar na hora que vai começar, né? E eles são troncudões também, para intimidar o time que vai jogar com eles. Teve um que eu assisti e falei assim, meu, se os caras estivessem cantando para mim assim, eu saía de fininho e falei assim, estou indo embora.
Então, fica aí para vocês assistirem, explorarem um pouquinho o Haka e verem essa força, essa potência, né? E aí a Andrea fez uma coreografia muito linda da coragem, e aí a gente começa com ela então, né, Dé? Para fazer rapidinho, ela tem uma... Ela tem um... Eu vou compartilhar com vocês a melodia lá no grupo, e aí se algum momento vocês quiserem ouvi-la, assim, ela é bem de gestualidade, e a gente vai trabalhar com o mudra, que eu também vou pôr para vocês lá, que é o mudra do destemor. Então, de quantas coragens a gente pode falar, né? De quantas formas de viver a coragem a gente pode falar. Então, é uma boa forma da gente começar, e eu coloco para vocês essa inspiração lá no grupo, juntinho com a música, e a gente faz. Acho que ela merece estar num... A gente pode chegar com ela, que ela é bem interessante na provocação que ela vai trazer para a gente. E a gente está no tempo de Páscoa, né? Trazer essa virtude da coragem. Até coloquei no evento do Karev, né? Que na segunda-feira a gente vai repetir um evento da Roda de Luz que a gente fez, a Festa da Luz que a gente fez no ano passado. E foi feita à meia-noite, na virada, do sábado para o domingo. Muito louco, né? E essa coragem de acreditar na ressurreição, né? Não lá longe, mas na nossa, né? Como a gente ressurge. É incrível a capacidade da gente ressuscitar nas mais diversas situações, né? Nas pequenas, nas grandes, enfim. Não tem tamanho, né? Mas a gente ressuscita depois de 3 dias, 3 anos, 5, 4 horas, vai ressuscitando das coisas. Muito, muito bonitinha essa semana. E na quinta-feira, quem quiser estiver aqui em São Paulo, eu vou ver a Paixão do Edmilson, o Drama da Paixão, pela segunda vez. Vou levar um bandinho. Vai um bandinho. Enfim. Que hora que vocês vão, Dé? Que hora que vocês... Oi, Malu? Que hora que vocês vão para lá? A gente vai na quinta-feira. Provavelmente a gente sai de São Paulo antes das 5 para não pegar a estrada enlouquecida. Fica lá em Santana do Parnaíba tomando um lanchinho e 8h30 começa o espetáculo. Vai das 8h30 às 11h30. Tanta vontade de ir lá ver. Ai, Malu, é lindo. Ai, deve ser fantástico. O estacionamento VIP, ele cuida da gente super bem, né? E aí tem que levar a mochilinha. Quando eu fui com a Luana, com a Tasha, né? A gente pegou uma chuva danada. Danada. Jesus ressuscitando e a gente lambido, assim. Deu tudo naquilo. Jesus andou sobre as águas. O Edmilson é incrível. É incrível. Viu, Nanda? Viu, Graça? A gente está falando da Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Mas se inspirarem, por favor. Sei que a Vânia está mais longe, né? É uma pegada, né? Ivone vai viajar. Eu estou indo para São Paulo, por isso que eu perguntei. Vou falar, Malu. Quinta-feira a gente vai, porque na sexta eu vou para Jundiaí. E aí fico até dar aula domingo, né? E tem almoço da família lá. Na quinta-feira, a coelhinha da Lorena vai tirar os olhinhos. Ai. Vai ter que tirar, fazer cirurgia. E o risco de morrer é grande. A gente optou. Mas eu falei, melhor, se tiver 10% de chance de melhorar, a gente vai fazer, porque não dá para ficar do jeito que ela está. Estava até sangrando já. Vamos estar conectadas. Manda vibrações positivas aí para a gente. Sim. Pra ela. Como a gente fala, né? Que seja melhor para ela, né? Nesse momento né? De enfrentar essa situaçãozinha. É uma coelhinha, né?
E está É? chegando a Páscoa, véspera de Páscoa, né, meu conhecido. Véspera de Páscoa. E a minha coragem vai ter que ser comprar o ovo da Cacau Show, porque eu comprei tudo o ovo da Cacau Show. Estou aqui pensando, acho que eu vou comprar um bem pequeno. Isso. Compra 3 do piquetinho, assim. É, Ah, nossa, comi tanto ovo, tudo pequenininho. Maravilha, mulheres. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Uma boa Muito Páscoa bom. para vocês. está com vocês. Obrigada. Vida Feliz nova, Páscoa. Gratidão. renascimento. Obrigada. Feliz Páscoa, meninas. Até. Beijo, Boas beijo. viagens. Renascimento com muita coragem. Coragem. Isso. Já ficam as propostas, né? Para o Boa. nosso renascer. Maravilha. Beijo grande. Beijo, meninas. Beijo, Boa beijo. semana. Tchau.